Então, pessoal, fala aí, boa noite, muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tem gente que vai ver isso, essa aula gravada, mas muito bom vocês estarem aqui. Para mim tem sido uma honra poder, de certa forma, guiá-los, né, de alguma forma, aí pelo universo dos anúncios de imóveis. E o objetivo da semana de anúncios de imóveis é justamente esse, né? Vocês conseguirem enxergar tamanha oportunidade que nasceu dentro do mercado imobiliário, né? Infelizmente, numa circunstância que é uma circunstância muito trágica, né, de uma pandemia, mas de certa forma isso abriu um horizonte, uma oportunidade, uma necessidade muito grande do mercado imobiliário se modernizar. E aí, por sua vez, o que um mercado que precisa se modernizar precisa? Precisa de pessoas modernas. E essas pessoas são vocês que estão acompanhando a semana dos anúncios de imóveis. Olha que bacana. Então eu sou Edu Araújo. Ontem eu fiz uma longa explanação aí um pouco do que eu fiz e de algumas etapas aí que foram importantes na minha vida. Hoje eu vou ser bem mais sucinto. Eu sei que tem pessoas que talvez cheguem aqui nessa aula 2 sem ter visto a aula um. Então, se é o seu caso, por favor, continue vendo a aula 2, mas a aula um ela está disponível, ela vai estar aqui no link abaixo, tá? Então, terminando, você pode ir e tá assistindo a primeira parte da imersão, tá? Então, como eu disse, meu nome é Edu Araújo, eu sou empreendedor digital há 11 anos, eu sou gestor de tráfego e copywriter. Já administrei mais de 8 milhões de reais em campanhas online e já gerei mais de 300 mil leads. E hoje eu estou muito focado nesse universo de vocês, que é o universo dos anúncios de imóveis. Olha que bacana. E aí eu estou aqui para poder dividir um pouco. Eu já fiz incontáveis anúncios para alto padrão, imóveis Minha Casa Minha Vida, lotes. Então, basicamente, eu consegui desenvolver e validar muitas, de certa forma, um conhecimento que tem performado bem, tem gerado resultado e tem me levado a grandes contas. Então, realmente, o que eu ofereço para vocês é primeiro o método e depois ganho de tempo, tá? Então é um pouquinho do que eu tenho para oferecer para vocês. E qual que é o objetivo da nossa imersão? Vamos relembrar. Como triplicar os seus resultados na venda de imóveis através dos anúncios online. E aí, hoje nós temos uma missão específica também, que é o seguinte: qual que é o objetivo da nossa aula? Sim, anúncios online são para você, acredite. Eu sei que você estava vendo a aula ontem falando assim, será que isso é para mim mesmo? Pois sim, anúncios online são para você e eu vou te mostrar. Como eu falei no final da aula de ontem, na verdade, as pessoas quando elas começam a sair de um estado de relutância, né, de acomodação para realmente sair da bolha e ir para o campo de batalha, elas começam a pesquisar, começam a estudar e começam a ver vários pontos que não se conectam e isso gera uma grande confusão. Então falei muito sobre a importância de se ter um método claro que te indique para onde que você vai, tá? E é isso que eu tô querendo dividir com vocês um pouco de como que seria, qual que é a minha visão em cima dos anúncios, qual que é a metodologia que eu aplico e, enfim, por aí vai. E aí, qual que é o nosso plano de voo? Ontem nós falamos um pouco sobre como iniciar nos anúncios de imóveis do jeito certo. Hoje nós vamos falar sobre como criar criativos que atraem e convertem e segmentar para o público certo. E amanhã nós vamos falar sobre como montar a sua primeira campanha otimizada de anúncios de imóveis. Então é como se fosse um carro. A gente está montando esse carro aos poucos, tá? E aí também amanhã eu vou falar um pouco também para vocês sobre a abertura das inscrições para a comunidade do marketing imobiliário. Então
tenho certeza que a partir do momento que você veja que isso não é nenhum bicho de 7 cabeças e se habilite a ir para o campo de batalha e fazer seus próprios anúncios e mudar de vida, ter um bom método, isso sem dúvida vai fazer a diferença, tá? Então eu não vou entrar em detalhes, conto com vocês na aula de amanhã, como eu disse. Se você viu a aula 1 e não viu a aula 2, você vai estar deixando de construir uma parte do seu carro. Isso é perigoso. E o mesmo com a aula 3. Então, sempre vejam as 3 aulas. É muito importante porque as informações estão em sequência, tá? Então, é isso aí, pessoal. Vamos só relembrar um pouco do que a gente falou na aula passada, na nosso encontro de ontem. Então, vamos lá. Veja o que aconteceu no último capítulo dessa novela, dos anúncios de imóveis. O que nós vimos ontem? Desejo versus dor como origem de tudo. Então, mostrei para vocês não é uma pesquisa que eu fiz, mas algumas perguntas que eu fiz eu liberei um material e os corretores que converteram, eles tiveram que responder 3 perguntinhas básicas. A primeira sobre qual que era o desejo que na visão deles eles poderiam alcançar através do digital. A segunda sobre por qual motivo eles não conseguiam atingir aquele resultado até aquele momento. E o terceiro é qual era o desdobramento emocional que não conseguir atingir aquele objetivo trazia para aquelas pessoas. E aí nós vimos que desejos versus dor é a origem de tudo. É a origem da incomodação. A incomodação, ela é o combustível necessário para a mudança. Então, para mim é muito importante, e para você, se você realmente quer mudar de vida, se você quer aproveitar essa mega oportunidade que o mercado está entregando nas suas mãos, de realmente se modernizar, de ter a possibilidade de criar o seu funil de venda, de não ficar dependendo de indicação, de lead que imobiliária te dá, que a construtora te dá, você ser autônomo, sabe, nas suas ações e conseguir, por suas próprias pernas, atingir os seus objetivos sem depender de ninguém. Os anúncios online são assim, o percurso mais retilíneo, o percurso mais próximo para você poder atingir esse objetivo. Só que, para você conseguir evoluir, você tem que realmente se incomodar com o seu status atual. É isso que vai te dar energia para se dedicar, criar suas campanhas e fazer a coisa como deve ser feita. Falamos também que o momento atual não poderia ser melhor, né? O momento atual como a maior oportunidade de todos os tempos do segmento de imóveis. É um momento onde o segmento de imóveis precisa evoluir 10 anos em um, e isso não é uma tarefa fácil. A gente viu como que o setor de e-commerce estava muito bem preparado, obrigado, para, de certa forma, atender a demanda online. Então, eles conseguiram crescer rapidamente, tiveram um aumento, um crescimento absurdo no ano de 2020, um ano de pandemia, e o setor imobiliário também pode, né? A gente viu que essa mudança, um dos desdobramentos dessa mudança é que as pessoas elas passaram a dar muito mais valor pela casa, elas passam muito mais tempo em casa. Então isso tem sido uma grande oportunidade para o mercado imobiliário. Mas onde que encontra o problema? O mercado imobiliário ele ainda precisa se modernizar, ele precisa construir mecanismos que explorem o digital na sua plenitude. A gente sabe que o dinheiro está na mão das grandes incorporadoras, das grandes construtoras, das grandes redes de imobiliária. Então elas estão, de certa forma, buscando se desenvolver. Só que o corretor, como ele muitas vezes ele é um agente autônomo, ele de certa forma ele tem sim um suporte dessas empresas, mas na verdade ele tem a sua própria autonomia. Então, pelo fato dele ter essa autonomia, ele pode também se aproveitar dessa oportunidade e se diferenciar tendo essa habilidade, que é a habilidade mais escassa e mais necessária dentro do mercado hoje, que é de gerar leads de qualidade.
Vimos também como os anúncios funcionam na prática, qual a importância do método, as melhores plataformas para anunciar por perfil de imóvel, qual é a melhor plataforma para começar. Vimos os benefícios do Facebook Ads, que é a plataforma que contempla tanto o Facebook quanto o Instagram. Vimos como planejar um funil de vendas e também vimos como usar os anúncios como fonte inesgotável de novos clientes através do seu funil de vendas replicável. Bacana. Aí, como era nosso objetivo de hoje, nós vamos falar de duas coisas em específico, que são como segmentar público e como criar criativos. Né? O que tem de mais importante para eu passar para vocês nesse, de certa forma, curto espaço de tempo com relação a públicos e a criativos. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá fui lá buscar na Barça, nas minhas enciclopédias, e achei o que? Achei a Anunciosfera do Edu, que funciona como? Mentira, isso eu acabei de inventar. Então, como que funciona? A gente tem que entender primeiro, antes de começar a falar de público e antes de falar de criativos, de anúncios, a gente tem que entender qual que é a organização dentro de uma campanha de anúncios. E aí, como que ela funciona? Primeiro, você tem a campanha, e é na campanha que nós escolhemos o objetivo. E aí, quando eu falei objetivo, é o quê? Alcance, se é uma campanha de alcance, se é uma campanha de tráfego, se é uma campanha de mensagem, se é uma campanha de cadastros, de conversões, de engajamento, visualizações do vídeo, enfim. É na campanha que a gente escolhe o objetivo. Por exemplo, eu quero criar uma campanha de geração de cadastros, onde as pessoas que estejam lá vendo meu anúncio, elas cliquem, abrem um formulário dentro do próprio anúncio e elas enviem. Não, eu quero criar uma campanha que envie o contato daquela pessoa para o meu WhatsApp. Então, você vai escolher lá o objetivo de mensagem. E por aí vai, tá? E aí, ok, escolhido o objetivo, você precisa fazer o quê? Você precisa configurar o seu anúncio, configurar a sua campanha. Só que você configura a sua campanha mesmo dentro do que a gente chama de conjunto de anúncios. Então, é no conjunto de anúncios que a gente configura investimento, públicos, posicionamentos, qual região seu anúncio vai aparecer, quais eventos que você vai vincular, enfim. Então, a partir das configurações, você faz dentro do conjunto de anúncios. Lembrando, campanha, objetivo da campanha, conjunto de anúncios, configurações. E aí, por último, a gente tem o quê? Os anúncios. Só que a gente chama anúncios, não de anúncios, mas de criativos. Por quê? Porque um belo dia o Zuckerberg ele acordou e falou assim, olha, e se eu chamasse anúncio de criativo? Será que as pessoas elas se tocariam que anúncio não precisa ser chato? Enfim, eu não sei se foi assim, mas eu acho que foi. E aí a gente começou a chamar de criativos até mesmo porque fica meio bagunçado. Porque quando a gente está falando de toda essa estrutura aqui, a gente entende como anúncio. Eu estou ensinando vocês a criar um anúncio, certo? É o que a gente acha, mas na realidade eu estou ensinando vocês a criar uma campanha. E dentro da campanha tem um conjunto de anúncios, onde eu configuro onde que ela vai rodar, quanto que eu vou investir, qual que é o público. E dentro disso tem os criativos de anúncio, que é o quê? As imagens, vídeos, links, botões, os textos do anúncio. Então tudo que a pessoa que está rolando o feed lá no Instagram vê, ou então está navegando nos stories, aquilo ela não está vendo o seu anúncio, ela está vendo o seu criativo. Então, os criativos eles ficam dentro dos conjuntos de anúncio. Isso quer dizer o quê, Edu? Quer dizer que dentro de uma campanha eu posso ter vários conjuntos de anúncio. E dentro de cada conjunto de anúncio eu posso ter vários criativos. Mas eu posso ter várias campanhas dentro de campanhas, Edu? Não, porque campanha é campanha, entende? Então, para cada campanha, você vai ter que separar por objetivo. Então, eu quero fazer uma campanha de geração de cadastros
para o imóvel tal. Então você vai criar uma campanha. Aí lá dentro do conjunto de anúncios, você pode, por exemplo, criar 2 conjuntos de anúncio, um para testar públicos diferentes. Então, um você testa o público A, um conjunto de anúncios, outro você testa o público B. E dentro de cada conjunto de anúncios, você pode testar vários criativos, vários formatos de anúncios diferentes para ver qual que vai performar melhor. Basicamente é isso. E aí é o seguinte, bom, eu sempre procuro mostrar as coisas de uma forma muito didática, sabe? E eu sei, teve uma pessoa até que me mandou um e-mail que eu achei até engraçado. Ela falou assim, Edu, você tem que desenhar pra gente. Você tem que entender que a gente não sabe nada. Então, você tem que falar pra gente como se realmente assim a gente não entendesse absolutamente nada, porque a gente não entende nada. Então, se possível, você desenha na próxima, tá? Eu falei, beleza, pode deixar, vou tentar desenhar. Então, vamos lá. Né? Seguindo as orientações dessa corretora, vamos pensar na estrutura, então, de uma campanha, né? Uma estrutura básica de um anúncio. Aí, beleza. Esse carro aqui que vocês estão vendo, ele é a campanha. Então, todo o carro, né, de ponta a ponta, isso é a sua campanha. E aí, o que a gente tem dentro da campanha? A gente tem o gestor de tráfego, que no caso sou eu, ou vocês, que vão estar o quê? Pilotando a campanha. Então, você vai estar mexendo lá nos botõezinhos para falar em qual é o sentido que aquela campanha deve ir. E aí, para além do gestor de tráfego, a gente viu que a gente precisa ter o quê? Além da campanha, que a campanha é o carro como um todo, a gente precisa do conjunto de anúncios. E o conjunto de anúncios, ele é o quê? O conjunto de anúncios, ele é as rodas. Ele é a direção. Então é no conjunto de anúncios que eu falo, por exemplo, qual estrada que eu quero pegar, se eu quero engatar uma marcha mais forte para ir com mais força, se eu quero ir mais longe ou se eu quero ir mais perto, se eu quero ir para a estrada A ou para a estrada B. Então ele é a direção, ele é as rodas que vão estar levando aquele carro para onde você quer, tá? Então, o conjunto de anúncios é a direção do carro, são as rodas que se movem para poder levar o carro para onde você quer. E dentro do conjunto de anúncios, a gente tem o quê? Os posicionamentos. Então eu posso colocar, por exemplo, eu quero que o meu anúncio apareça só no feed. Eu quero que o meu anúncio apareça só nos stories. Eu quero que o meu anúncio apareça só no computador, só no celular. Eu quero que ele apareça no marketplace do Facebook, no explorar do Instagram. Então, o que eu estou definindo aqui dentro do conjunto de anúncios? Para onde que as minhas rodas estão indo? Para qual estrada que eu vou seguir? Então, os posicionamentos são as estradas onde o seu anúncio vai estar percorrendo. Ele vai estar transitando. Para além disso, nós temos quem? Os pedestres. Então, são as pessoas que estão na rua e que vão achar o seu carro bonitão ou vão achar ele fuleiro. Então, o pedestre, ele é quem? Ele é o seu público-alvo. Ele é o público que você segmenta dentro do quê? Dentro do conjunto de anúncios. E a gente tem também o motor, que é algo que para nossa analogia aqui, ele é o quê? Ele é o investimento. Quanto mais força tiver o seu motor, quanto mais investimento você colocar, mais rápido o seu carro vai tá passando, por mais lugares ele pode transitar, ou seja, mais pedestres vão estar vendo o seu carro transitar pelas ruas, graças ao quê? Ao motor, que é o investimento. E o anúncio, Edu? O anúncio, ele é o quê? Ele é a carenagem. Ele é a lataria do seu carro. Então, a lataria do seu carro, ela tá bonita, tá bacana, os pedestres vão achar seu carro bonito. Já viu quando passa uma Ferrari na rua, que todo mundo para o que está fazendo só para poder olhar? Ou um carro muito, sei lá, um Lamborghini, um carro muito bacana, que chama atenção? Então, o seu criativo de anúncio tem que ser esse carro bonitão. Esse carro que para a rua, entendeu? Que as pessoas, elas param para olhar. Nossa, mas que carro bonito, nossa,
Então, a lataria, ela é o seu anúncio. Se a sua lataria estiver enferrujada, ou seja, se o seu anúncio estiver pouco atrativo, as pessoas elas não vão nem olhar. Então você é mais um carro passando na rua. Mas se o seu carro estiver todo bonito, a lataria bem cerada, se tiver um carro bacana, enfim, né? Isso vai chamar a atenção das pessoas. Então, assim, é a analogia mais simples. Eu nunca vi ninguém fazer essa analogia, para falar a verdade. Mas eu pensei assim, como que eu vou mostrar todas as partes, as etapas de uma campanha? Eu acho que fica muito claro, né? Se a gente entender que a direção é o conjunto de anúncios e tudo que tem dentro dela, por exemplo, onde que o carro vai passar, a velocidade do carro, então tudo está dentro do conjunto de anúncios. E a beleza do carro está dentro a lataria, a carenagem dele. E o carro como um todo é a campanha. Então, espero que tenha ficado claro. E por último tem quem? Tem o dono do posto, que é esse cara aqui que chama Zuckerberg. Ele que fica com todo o dinheiro da gasolina que você gasta. Bacana, mas cuidado. É o que eu falei. Seu carro ele pode ser um carrão, uma Ferrari, ou pode ser um Fusquinha, né? Então, tudo vai depender de como você configurar lá a sua campanha, o seu conjunto de anúncios e os criativos que você vai criar para a sua campanha, né? Então, vamos tentar criar carros bem bonitos e que performam muito bem. Beleza. E aí vamos falar um pouco sobre objetivos. Objetivos de campanha. Campanhas de alcance. Então, primeira coisa. Amanhã, quando a gente for começar a criar uma campanha, até então a gente precisa entender, ter um entendimento do que a gente está tratando. Então a gente ainda está na esfera teórica da coisa. Amanhã a gente vai para a esfera prática. Então amanhã a gente vai para o gerenciador de anúncios, a gente vai criar a campanha na prática, vocês vão poder acompanhar. Então amanhã a gente vai terminar de montar o carro. Só que é importante que vocês já entendam os conceitos. Por exemplo, quando eu falo eu vou criar uma campanha, tem um botãozinho lá, criar, azulzinho, bonitinho. Você clica em criar. Eu vou falar o seguinte. Você quer criar uma campanha de alcance, você quer criar uma campanha de tráfego, uma campanha de mensagens, de cadastros, de conversões, de engajamento, de visualizações de vídeo, etc. Ele vai te dar várias opções. Essas aqui eu separei porque são as campanhas que eu particularmente utilizo, são os objetivos de campanha que eu utilizo. Se eu opto por alcance, na verdade, o que eu faço? Campanhas de alcance, eu escolho esse objetivo quando eu quero alcançar mais pessoas. Não importa se elas têm uma maior ou uma menor probabilidade de clicar no meu anúncio, de converter no meu anúncio. Eu quero atingir público, eu quero atingir mais pessoas. Então, vou escolher o objetivo de alcance. Se o meu objetivo é criar uma campanha otimizada, lembra do algoritmo? Aquele carinha lá do Porta dos Fundos de ontem? O algoritmo, ele vai ajudar a gente a fazer algumas coisas. Por exemplo, se eu coloco alcance, aquele algoritmo lá, ele vai te ajudar a entregar para o maior volume de pessoas. Se eu coloco tráfego, ele vai fazer diferente. Ele não vai entregar para o maior volume de pessoas possível dentro do seu público, óbvio, né? Mas ele vai entregar para aquelas pessoas que têm o maior potencial de clicar no seu anúncio e, por exemplo, ser direcionado para a sua página. Então, isso são campanhas de tráfego. Se eu escolho campanhas de mensagem, o algoritmo ele vai estar otimizando a entrega para pessoas que têm uma maior probabilidade de te mandar uma mensagem, seja pelo WhatsApp ou seja pelo Messenger. Aí você me pergunta, Edu, mas como que o algoritmo ele sabe disso? Por causa dos comportamentos. Então, aquele usuário, ele tem costume de clicar em links, em clicar nos anúncios, então vou mostrar para ele. Se ele não tem aquele costume, mas por outro lado, ele já gerou alguns cadastros, ele tem esse comportamento de converter em campanhas de formulário, campanhas de cadastro, eu vou mostrar para ele. Aí, nós temos também as campanhas de conversão, que é o quê? Não só a pessoa ela vai
para o seu site, mas o algoritmo ele consegue acompanhar dentro do seu site se aquela pessoa preencheu o formulário ou não, se ela cumpriu a missão dentro do seu site ou não. Ele faz isso através de um pequeno trecho de código que chama pixel. Então você copia e cola isso dentro da sua página, e aí o Facebook, esse olho que tudo sabe, tudo vê, ele vai estar acompanhando também o que acontece dentro do seu site. Temos ainda, por último, campanhas de engajamento, ou seja, ele vai mostrar para pessoas que têm um histórico de, por exemplo, curtir, salvar, comentar. Então, ela tem esse perfil específico, ou pessoas que tenham o comportamento de quê? De visualizar vídeos. Então, que tenham o costume de ver vídeos acima de tantos %. Então, o algoritmo, dentro do seu público, conforme o seu objetivo, ele vai estar vendo, olha, vou mostrar para essa pessoa ou não. Ela pode estar dentro do seu público. Ela pode estar lá, ela pode cumprir lá todas as exigências. Mas, se você cria um objetivo específico, você seleciona esse objetivo, ele vai estar otimizando, dando maior prioridade para mostrar para aquelas pessoas cujo o comportamento esteja em sinergia com o objetivo que você escolheu. E aí, quando a gente vai criar o conjunto de anúncios, a gente tem dois tipos de público. Então, primeiro, a gente criou a campanha, só recapitulando. Então, beleza, escolhido o objetivo, campanha. Na campanha, você vai escolher só o objetivo. Só o objetivo. Eu quero uma campanha de cadastro. Ok, feito. Agora a gente vai para o conjunto de anúncios, beleza? Então tá. Dentro do conjunto de anúncios, você pode criar o seu público. Então, quando você for criar o seu público, você tem dois tipos de público que você pode criar, que a gente pode separar. Na verdade, tem vários tipos, mas vamos separar em dois. Públicos frios e públicos quentes. O que é o público frio? Você vai fazer uma segmentação por interesse. Aquela pessoa ela não te conhece. Então, por exemplo, você vai segmentar para pessoas que têm interesse em imóveis de luxo. Isso é um interesse. Essa pessoa, ela não necessariamente ela te conhece. Ela teve algum tipo de contato com seu anúncio, ou contato com sua página, ou contato com seu perfil. Normalmente ela é um desconhecido, mas você vai colocar aquela pessoa dentro do seu público porque ela tem um interesse específico, ou tem vários interesses específicos. Então, igual vocês viram ontem lá naquele vídeo, né, do Porta, ele achava que o cara tinha interesses por canivete suíço. Ele estava mostrando pro cara, por que você não clicou no meu anúncio de canivete suíço? Então, assim, ele entende o seu comportamento, ele sabe o que você se interessa, ele sabe se você está procurando imóvel, ele sabe se você está procurando carro. Por quê? Porque você deixa rastro. Então, tudo que você procura, tudo que você pesquisa, toda interação que você faz dentro da rede social, ela gera um rastro. E, de acordo com esse rastro, ela vai separando o quê? Em arquétipos. Então, aquela pessoa, ela atende a essa segmentação de interesses imóveis, por exemplo. Ela está interessada em imóvel. Então, ele vai te colocar dentro desse público. Isso é o público frio, mas a gente tem também um público quente. O público quente é o quê? Aquela pessoa que ela se engajou com uma publicação sua, que ela assistiu um vídeo seu acima de tantos %, que ela converteu no seu anúncio, ela faz parte da sua lista de clientes, que você pode, por exemplo, se você tem uma lista de clientes, você pode importar essa lista de clientes dentro do Facebook. E aí você pode falar, pode ser uma lista de clientes ou uma lista de leads que você já tem. Imagina que você tem uma lista lá de todas as pessoas que já entraram em contato com você, com nome, e-mail e telefone. Você importa essa lista, cria o que a gente chama de público personalizado, e aí você impulsiona o seu anúncio, segmenta o seu anúncio para poder atingir as pessoas daquela lista. Vira lá um público dentro da sua conta, esse público de lista. Ou você pode pedir para o Facebook também, a lista ela seria um público quente, né, se for uma lista qualificada, mas para que ela encontre pessoas mais parecidas com aquelas pessoas da sua lista. Então, de um público quente, que é a sua lista, ela cria um público frio.
mas é um público frio, muito qualificado. Então, enfim, você pode criar vários tipos de público, mas é importante você entender o seguinte: você já tem algum público quente? Você já tem uma lista de clientes, por exemplo? Ah, Edu, eu tenho a lista de clientes que já entraram em clientes que compraram comigo. Isso é uma coisa. Ou eu tenho também uma lista de todos os leads, todas as pessoas que já me procuraram com interesse imóvel. Então, você pode fazer duas coisas. Você pode pegar a lista das pessoas que você já vendeu e pedir o Facebook para encontrar pessoas que sejam mais parecidas com elas. Eu faço isso muito nas minhas campanhas, principalmente em campanhas de alto padrão. Por quê? Se eu pego uma lista com 500 pessoas que têm grana e que compraram um imóvel de altíssimo padrão, a probabilidade do Facebook encontrar dentre 1% da população brasileira aquelas pessoas mais parecidas com aquelas, ela é enorme. Então, esses públicos, a partir de, que é o que a gente chama de públicos semelhantes ou lookalike, eles são públicos que convertem muito bem também. Se você... Ah, Edu, não tem nenhuma lista, não tenho nada. Então você vai começar o quê? Com um público frio, um público por interesse. E eu vou mostrar para vocês como segmentar seu público por interesse também. Aí, beleza. Eu já dei um pouco de spoiler aqui sobre esse slide. Então, público por interesse. Ele tem interesses específicos. Ele tem interesse em imóvel de luxo, ele tem interesse em carro, ele tem interesse em apartamento, ele tem interesse em corretor imobiliário, enfim, ele tem interesses específicos. Então, não é por causa de uma ação que ele fez no seu site que você vai segmentar ele, mas sim por um interesse específico que o Facebook já tem. Isso está dentro da base dele. Temos também os públicos personalizados. Então, são os públicos que você cria baseado em uma ação. Essa ação pode ser o quê? Pode ser uma visita no seu site, pode ser alguém que preencheu um cadastro dentro do seu anúncio, se for um anúncio de cadastro, uma pessoa que mandou uma mensagem, uma pessoa que interagiu com seu anúncio, enfim. E você tem uns públicos semelhantes, que você pega um público que já exista e pede para o Facebook encontrar pessoas mais parecidas com aquele público. Basicamente é isso. Ok. Então, quando você for criar o seu conjunto de anúncios e começar a segmentar o seu público, a primeira coisa que você tem que pensar é o perfil do imóvel que você vai vender. É um imóvel usado? É um imóvel novo? Ah, é um imóvel barato? É um imóvel mais ou menos? É um imóvel super caro? Isso vai te dar, de certa forma, elementos para você poder criar um público melhor. E lá na frente criar anúncios criativos, igual eu mostrei para vocês, que vão se conectar mais com essas pessoas. A sua mensagem ela vai estar muito mais atraente para aquelas pessoas se você entender qual que é o seu público. Então, quando você vai... Ah, eu preciso fazer o anúncio do imóvel tal. Você já sabe, aquilo lá é um alto padrão, por exemplo. Imóvel novo, lançamento alto padrão. E aí, o que você tem que pensar? Você tem que pensar, ok, quem que vai comprar, qual que é o perfil do cliente que vai comprar o apartamento dentro daquele empreendimento? Então, qual que é o gênero? Ah, é homem, é mulher. Qual que é a idade? Qual que é a classe social? Qual que é a profissão dessas pessoas? Qual que é a região que elas estão? Qual que é a região que elas trabalham? Então, por exemplo, região é algo muito importante quando você vai segmentar um público. E há uma diferença muito grande, por exemplo, de campanhas de alto padrão para campanhas de Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Porque campanhas de alto padrão, as pessoas elas buscam imóveis, normalmente, próximo de onde elas moram ou de onde elas trabalham. Elas não vão... dificilmente elas vão atravessar a cidade para poder comprar um imóvel. Elas vai estar dentro daquela região onde elas já estão. E um raio curto, vamos dizer assim, de 6 quilômetros, por exemplo. Já o imóvel, que é um imóvel mais barato, se a pessoa ela conseguir comprar do outro lado da cidade, mas couber dentro do orçamento dela, for um imóvel bacaninha, ela vai. Então, por isso que no slide anterior eu coloquei
Qual que é o padrão do imóvel? Isso é muito importante para você segmentar o público da forma certa. Qual que é a escolaridade dessas pessoas? São pessoas que têm nível superior para cima, por exemplo. Eles têm interesse em quê? Então, quando a gente fala de interesse, principalmente de alto padrão, você vai estar agregando interesses específicos de pessoas que tenham mais dinheiro. Tem interesse em... É uma pessoa que faz viagens internacionais, é uma pessoa que se interessa por marcas caras, etc. Então, de acordo com os interesses, você, de certa forma, consegue tirar daquele público que tem interesse imóvel as pessoas que potencialmente têm mais dinheiro. Existe uma segmentação que é pessoas com interesses por bens de alto valor no Brasil. Então, é uma segmentação que eu utilizo muito. E amanhã vocês vão ver que é uma das segmentações que eu vou utilizar na hora de montar a campanha. Então, existem várias segmentações. Só por último, né? Estado civil. Então, imóveis de alto padrão. Possivelmente você vai estar lidando com uma faixa etária um pouco mais avançada, então pessoas pelo menos de 30, 35 para cima, e pessoas casadas, muitas vezes pessoas com filhos. Então você vai vender um apartamento de 4 quartos com 3 suítes, dificilmente uma pessoa que não tem filhos, por exemplo, um casal ou uma pessoa solteira compraria um imóvel tão grande, porque é desnecessário, então não faz sentido. Então acaba que você, entendendo um pouco o perfil desse cliente, você consegue estar segmentando também para as pessoas certas. E aí é o seguinte, quando você faz uma segmentação, você tem que pensar que... Olha aqui, olha esse gráfico. Você vai vender imóveis de custo baixo. Então, uma grande quantidade da população, um grande público pode ter interesse e potencial para poder comprar aquele imóvel. Você está conversando com um público muito grande. Então, você vai fazer uma segmentação mais ampla. Por quê? Porque mais pessoas têm perfil para aquele imóvel. Se você vai vender um médio padrão, uma quantidade menor de pessoas tem potencial para comprar aquele imóvel. Imagina o seguinte, se eu segmento uma campanha interesse imóvel, ela é extremamente ampla. Então, se eu segmento um interesse tão amplo para alguém, para um imóvel, um anúncio, uma campanha de um alto padrão, a probabilidade dela não performar bem é gigante. Por quê? Porque eu vou estar mostrando para pessoas que eu não fiz a segmentação por renda. E aí eu vou estar nesse grande ciclo maior aqui. Tá vendo? Tem um cifrãozinho. Então, o que acontece? Eu vou estar exibindo o meu anúncio, mas não é para as pessoas certas. Então, eu preciso o quê? Eu preciso fechar essa segmentação. Se é o médio padrão, eu vou utilizar uma segmentação intermediária. Eu vou fechar, mas eu não vou fechar tanto. Se é um alto padrão, eu vou ter que fechar bem. E aí, eu coloquei aqui nesse slide, tem um barômetro. Estão vendo? Quando você está criando um conjunto de anúncios e segmentando o público, antes de segmentar o público, você vai informar qual que é o seu orçamento diário para aquela campanha. Ou orçamento vitalício, eu vou gastar R$1.000 para rodar um mês, por exemplo. Então você vai colocar lá. E aí depois você vai começar a segmentar o público. Quando você começar a segmentar o público, esse reloginho aí ele vai mexendo. Se o seu público tiver específico demais, o que quer dizer? Provavelmente o seu anúncio não vai aparecer para a quantidade necessária de pessoas para performar bem. Então o seu anúncio ele não vai performar bem se estiver no vermelho. Se você deixar muito amplo, então vamos supor, você coloca lá, você vai vender o seu apartamento de alto padrão. Aí você vai colocar segmentação, interesse imóvel, só. E vai colocar assim, local, vai colocar estado de São Paulo. Então, olha o público gigantesco que ele colocou.
todo mundo dentro do estado de São Paulo que tem interesse em imóvel. Então, sua campanha, ela vai performar muito mal. Ela não vai performar, na verdade. Então, o que você precisa? Você precisa segmentar mais. Então, o que você vai colocar? Olha, tem que ter interesse em imóvel, imóvel de luxo, enfim. Então, você vai colocando, criando assim, tem que ter interesse em imóvel de luxo, mas também tem que ter afinidade por bens de alto padrão no Brasil. Tá? Tem que ser um viajante internacional frequente. Então você, na medida que você vai segmentando, o seu público ele vai diminuindo. Só que ele não pode diminuir demais a ponto de chegar no vermelho. O ideal é que ele esteja aí da forma como está, né, na figura. Ele esteja ao centro. É sinal que ele está equilibrado. Se ele estiver no amarelo, se estiver amplo demais, também é ruim. Quer dizer que você não segmentou o seu público da forma como deve ser. E nesse momento, quando você estiver criando a segmentação de público, o próprio Facebook vai falar: olha, a estimativa é que seu anúncio ele tenha menos de 10 cadastros, que ele tenha de 2 a 16 cadastros, que ele não tenha nenhum cadastro. Se ele falar que você não vai ter nenhum resultado, é sinal que não está equilibrado o seu investimento e o seu público. Às vezes você até segmentou bem, só que o seu investimento ele não está coerente com a sua segmentação. Exemplo, imagine que um lead de alto padrão ele custe R$35. É um exemplo, tá? Um lead. E você coloque lá que o seu orçamento diário ele é de R$10. Logo, o seu orçamento diário não é suficiente para mostrar para a quantidade de pessoas necessárias para você conseguir, no mínimo, um lead. Então, você tem que ter como objetivo, no mínimo, você ter 2 leads, no mínimo, por dia. Então, você tem que projetar o seu orçamento para isso. E o próprio Facebook ele vai te ajudar a fazer esse equilíbrio, tá? Então, eu trouxe 2 exemplos aqui de segmentações por interesse. Então, vamos lá. Notem como é mais amplo. Eu quero segmentar um baixo padrão. Então, eu vou segmentar apenas por imóveis, investimento imóvel. Então, às vezes, alguém quer comprar para investir um imóvel mais barato. E propriedade de imóveis. Então, são esses 3 interesses. Vai me dar um público bem amplo. Eu vou segmentar lá pela cidade, ou eu posso segmentar por raio, enfim. Amanhã vocês vão ver melhor como que funciona. E alto padrão. Aí eu vou segmentar não só por imóveis, mas também, por exemplo, imóvel de luxo. Que além de imóveis, Facebook, ele também necessariamente se interesse por imóvel de luxo, sejam compradores envolvidos, ou seja, pessoas que compram muito na internet, sejam viajantes frequentes, viajantes internacionais frequentes, que eles tenham interesse em bens de luxo, que eles façam viagens de negócio, que eles viajem de primeira classe, que eles frequentem, né, resorts de luxo, que eles tenham interesses por veículos de luxo. Então, essa combinação que vai gerando o quê? As interseções. Notem aqui, olha. Tá vendo que entre os públicos existem as interseções? Então, se eu coloco, por exemplo, um público que ele tenha interesse em imóvel mais amplo, mas que ele tenha interesses específicos igual o que eu coloquei, existe uma interseção ali. Então, ele está pegando pessoas que têm um interesse naquele imóvel. Mas, por outro lado, tem que estar de fora, que são os interesses específicos. E aí eu consigo segmentar melhor o meu público. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Então, público, basicamente é isso. Agora vamos falar um pouco sobre criativos. Criativos são os anúncios, propriamente ditos. É aquilo que o seu potencial cliente ele vê nos stories, ele vê no feed, ele vê, enfim. Ele vê, na medida que ele está navegando, é o seu anúncio propriamente dito, mas vamos mudar essa chave aí e começar a chamar certo. Vamos chamar de criativo. Existem 4 pilares dos criativos que convertem, que é o que a gente chama de AIDA, ou AIDA, né? É um acrônimo que quer dizer atenção, interesse, desejo e ação.
Então eu coloquei aqui do lado uma imagem, primeiro para a gente ter o seguinte entendimento. Quando a gente fala, por exemplo, atenção, qual é a parte do meu anúncio? Meu anúncio ele é dividido em 3 partes, que é a imagem, o vídeo, a descrição ou legenda, que é aquele texto que acompanha o anúncio, e o título. Então são essas 3 partes principais. Então quando eu falo em atenção, o que tende a chamar mais atenção? Qual que é o primeiro, dentro de toda a estrutura do anúncio? Para onde que o usuário olha primeiro? Ele olha para o centro, ele olha para a imagem ou para o vídeo. Então é a primeira coisa que você precisa chamar atenção. E por que chamar atenção é tão importante? Porque você está numa vitrine cheia de vários outros produtos e várias outras distrações. Então, para que a pessoa ela interrompa aquela navegação em looping que ela está, o que ela precisa? O que você precisa? Você precisa chamar a atenção daquela pessoa. E de que forma que você chama atenção? Eu vou falar um pouco a seguir. Você precisa também despertar o interesse, o desejo e, por fim, uma ação. Após chamar a atenção da pessoa, normalmente com a foto, para onde que ela vai olhar? Ela vai olhar para a legenda, para o texto do seu anúncio. E, por último, vai olhar para o título. Tá? Então, normalmente é assim que as pessoas leem os anúncios. Tá, beleza, Edu, entendi. Mas como que eu vou chamar a atenção do meu potencial cliente, daquela pessoa que está lá navegando na rede social? Primeira coisa, você tem que focar na foto, no título e nas duas primeiras linhas. Por quê? Porque, por exemplo, no Instagram não vai mostrar a sua legenda toda aberta. A pessoa ela precisa se interessar para poder clicar e expandir, para ela poder ler o seu texto todo. Logo, ela não vai ler o seu texto se você não chamar a atenção dela. Ou ela nem vai olhar para o seu anúncio se você não chamar a atenção dela. Lembra da analogia do carro? Uma coisa é você andar na rua com um Celta. Todo mundo vê Celta o tempo todo. Né? Não tem nada demais num Celta. Só que se você anda no Lamborghini, as pessoas elas vão... Aquilo é o quê? É uma quebra de padrão. Tá? Elas estão acostumadas só a ver Celta, Gol, Onix e, enfim, né? Esses carros que a gente vê a todo momento. Se passa um Lamborghini ou se passa um carro todo dourado, uma cor diferente, isso vai chamar a atenção da pessoa. Então, você ter um anúncio de alto impacto, e esse alto impacto ele pode ser o quê? Pode ser uma imagem maravilhosa. Você pega uma imagem do living, ou uma imagem de uma área de lazer. Você tem que pegar as imagens do empreendimento e tentar ver qual que é aquela imagem que você bate o olho e fala assim, uau, isso aí chama atenção. Só que é muito difícil você saber exatamente e ter a certeza que aquela imagem específica vai chamar atenção. Então você vai o quê? Você vai selecionar umas 4 imagens, pelo menos, e vai criar 4 criativos. Porque o público vai começar a se interessar mais por um do que pelo outro. Imagina que eu tenha 4 carros diferentes e eu saio na rua cada dia com um carro. E aí o que eu vou prestar atenção? Só que, na verdade, nem você necessariamente precisa prestar atenção. Não precisa ser um motorista, no caso, que é o gestor de tráfego. É o próprio algoritmo. Ele fala assim, olha, aquele anúncio está mais interessante, as pessoas estão se interessando mais, vou mostrar ele mais vezes do que os demais. Então, essa escolha acaba sendo feita pelo próprio algoritmo. Então, busque imagens de alto impacto. Você está no Facebook, Facebook é todo aquele azul lá e tal. Você vai fazer uma imagem toda azul, isso não vai chamar atenção. Se você pega uma imagem de cores fortes, cores que destacam, que quebram padrão, isso já é um elemento para chamar atenção. Movimento, então não precisa nem ser um vídeo, mas às vezes você cria lá alguma coisa com movimento, uma chamada que aparece. Você pode utilizar algum aplicativo desses de celular mesmo que faz isso, ou o próprio Facebook ele tem uma ferramenta que faz isso. Você joga as fotos lá, ele meio que monta uma apresentação, é bem bacana.
Então, o movimento chama atenção. Você fazer uma pergunta, então imagina que você coloca lá uma imagem e coloca uma pergunta. A pessoa ela fica condicionada a responder mentalmente aquela pergunta, né? Ah, você tem interesse por A ou B? Né? Você é do tipo de pessoas que gostam de tal coisa? Aí a pessoa ela praticamente um reflexo, né? Da pessoa, você vai levar ela para uma reflexão se ela gosta ou não gosta daquilo. Ela vai tentar responder a sua questão. Curiosidade. Então você pode utilizar o gatilho da curiosidade também, que é muito importante. Né? Então você coloca, chama a pessoa, utiliza uma mensagem que deixa ela curiosa em conhecer o empreendimento. Contraste. Então contraste, por exemplo, o que eu falei do carro. Você tem um carro que ele é muito diferente, que as pessoas não estão acostumadas. Então, você pode pegar uma imagem que ela seja muito diferente das imagens que normalmente as empresas usam para anunciar imóveis. Tá? E por último, quebra de padrão. Então, a quebra de padrão ela tanto pode estar no seu texto, por exemplo, né, um exemplo que eu dei numa das aulas anteriores. As concessionárias fazem muito isso. Fazem um anúncio assim: não compre carro neste final de semana. A Chevrolet vai, né, queimar o seu estoque a partir da segunda-feira. As lojas abrem com descontos incríveis. Então, quando uma marca te fale para você, uma marca de carros te fale para você não comprar carros, isso de certa forma é uma quebra de padrão. Então, isso acende aquele gatilho da curiosidade, do espanto. O que é isso? E se você tem atenção, o jogo continua. Se você não tem atenção, o jogo para. A pessoa segue em frente. Só que chamar a atenção de uma pessoa que busca um imóvel de alto padrão é uma coisa. Chamar a atenção de uma pessoa que busca um imóvel de Minha Casa Minha Vida, de Casa Verde e Amarela, enfim, um imóvel mais barato, é outra coisa. É por isso que eu coloquei. Primeira coisa, você tem que pensar o que o seu cliente quer. Qual que é o desejo que está na cabeça dele. O que é importante para ele. Então, quando a gente fala de um imóvel barato, normalmente você não vende o imóvel. Você vende o quê? Você vende o financiamento. Você vende a ideia de que a pessoa ela pode morar lá naquele apartamento 2 quartos, com uma área de lazer legal, e por uma parcela que cabe no bolso dela, que ela consegue financiamento mesmo não tendo dinheiro da entrada, então nós parcelamos a entrada. Você tem que mostrar para a pessoa que ela pode comprar aquele apartamento ou aquele imóvel, seja lá o que for, seja um apartamento, uma casa, um lote, a ideia é a mesma. Você tem que demonstrar que, ok, fulano, esse apartamento aqui é para você. Então, muitas vezes coloca o preço, apartamentos a partir de 189 mil, entrada facilitada em 36 parcelas de não sei quanto, tá? Compre sem entrada. Então, para esse tipo de imóvel, é ok você colocar preço. No caso de um alto padrão, por exemplo, um 3 suítes na Vila Mariana, sabe, uma região nobre. A pessoa, se ela está procurando aquele tipo de imóvel, ela sabe mais ou menos quanto que custa, sabe? Ela sabe que não é barato, ela sabe se ela tem ou não tem os recursos necessários para poder comprar aquilo, tá? Então, normalmente em alto padrão, você não vai despertar o desejo com preço, né? Por exemplo, o melhor 2 e 3 suítes, 4 quartos de Moema, do lado de não sei aonde, a partir de 1.890.000. Não, isso não faz sentido, sabe? Mas faz sentido para o imóvel barato, porque você desperta o interesse e o desejo mostrando que aquele imóvel é para a pessoa. Então, primeira coisa, primeiro ponto de corte que ela faz. Ah, será que esse imóvel é para mim? Não, legal. O que tem, hein? Será que tem piscina? Será que tem churrasqueira? E aí você vai entregando o resto. Aí você vai utilizar os outros elementos da sua oferta. Então, entrada facilitada, possibilidade de financiar, saia do aluguel, tem o seu imóvel próprio, transporte, ônibus na porta, próximo ao metrô,
comércio, variedade de comércio, supermercados e enfim, tudo próximo. Então são coisas que despertam o desejo de pessoas que compram esse tipo de imóvel. Por outro lado, se você quiser despertar o desejo no seu anúncio de uma pessoa que compra um alto padrão, você tem que apelar o quê? Para localização, que é muito importante. Lembra que quem compra alto padrão não atravessa a cidade para ir morar do outro lado. Né? Então você vai falar que é próximo ao Parque Ibirapuera, que está a não sei quantos metros do metrô da linha tal, que está próximo aos shoppings tais. Então, assim, a localização é muito importante. A segurança também é muito importante. Né? Se é um imóvel muito caro, essa pessoa ela se preocupa muito com a segurança dela. Ela tem medo de sequestro, enfim. Então você tem que colocar lá elementos que demonstram que aquele empreendimento também ele é muito seguro. Bem localizado, seguro, que é exclusivo, tem aquele quê de exclusividade. Então, os empreendimentos de alto padrão, eles estão apelando muito para assinaturas. Às vezes uma assinatura internacional, por exemplo. Esse empreendimento ele tem um design do escritório tal de arquitetura, né? Enfim, então esse tipo de coisas que tornem aquele imóvel um imóvel de grife demonstram que aquele não é um imóvel qualquer, não é qualquer 3 suítes que eu estou comprando. Ele tem assinatura tal. Então, assim, isso de certa forma é muito importante. Que ele tem conforto, ele tem design, sofisticação, que ele está próximo de bons restaurantes, cultura, museus, áreas de lazer, parques. Então é assim que você vai despertar o desejo. E aí, por último, o que você precisa colocar na sua oferta, no seu anúncio? Ação. E é na ação que você vai utilizar 2 gatilhos mentais muito, muito importantes, que é o quê? Escassez e urgência. Por exemplo, últimas unidades, tantos por cento das unidades vendidas, condições especiais últimos dias com condições especiais, desconto de lançamento. Então pensa o seguinte, você sempre precisa finalizar o seu anúncio, a sua legenda com uma ação. Edu, mas não tem lá um botão obter cotação? Tem, mas se você não demonstra para o usuário qual que é o passo seguinte, há uma probabilidade muito maior dele não tomar. E se você faz isso utilizando um gatilho mental, ou mais de um gatilho mental como escassez e urgência, essa vontade dele é muito mais, de certa forma, ela é muito mais forte. Por quê? Porque você vai estar conversando com o lado emocional dela. Então, quando você fala o seguinte, 80% das unidades vendidas na primeira semana, a pessoa vai falar, uau, eu tenho que correr porque senão eu vou perder. Isso deve ser muito bom, porque para poder ter vendido tão rápido, então, de certa forma, você está validando a sua oferta através desses gatilhos. Aí, um exemplo, né? Você e sua família merecem o melhor. Não adie mais a realização desse sonho. Clique em obter cotação, ou seja, o que eu estou falando? Você e sua família merecem o melhor. Não adie mais, ou seja, eu estou colocando urgência. Clique em obter cotação, estou indicando a ação. E aproveite enquanto existem algumas unidades disponíveis. Estou indicando escassez. Então eu começo com o quê? Urgência, não adie mais o sonho. Indico uma ação, clique em obter cotação. E aproveite enquanto existe algumas unidades disponíveis. Ou aproveite as últimas unidades disponíveis. Então eu estou colocando escassez. O fechamento aqui está perfeito. Eu trabalhei as 3 coisas. Urgência, ação e escassez. Perfeito, tá? E aí vamos falar um pouco agora sobre os formatos de criativos. Existem alguns tipos de formatos que você pode utilizar para anunciar o seu imóvel. O mais comum de todos é imagem única. Então você vai pegar a melhor imagem daquele imóvel e vai colocar lá. Vai fazer um título chamativo e uma legenda chamativa, utilizando o AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. Tudo dentro do seu texto. Então, se você quer fazer um anúncio de imagem única, escolha imagens quadradas que tenham 1080 por 1080. Edu, eu tenho as fotos, mas não tenho elas quadradas. O que eu faço? Elas estão com qualidade, estão em boa resolução. Tem uma ferramenta
que eu vou mostrar para vocês amanhã, que chama Central de Criativos. Lá você consegue fazer um recorte dentro da própria ferramenta. Então a foto, vamos supor que ela tenha esse formato, eu quero um quadrado, e aí você vai, faz o quadrado e ele já salva a foto. Então é muito simples. Stories tem um formato que tem esse formato aqui, formato em pé, vertical. Então é 1080 por 1920. Eu quero aqueles, olha, onde está aí slideshow, que é o que a gente chama de carrossel. Então várias imagens dentro do mesmo criativo. Então você seleciona lá tantas imagens. Eu quero trabalhar com vídeo. Então o vídeo, preferencialmente, ele tem que ser quadrado. Edu, mas eu já vi muitas vezes vídeos que são landscape, são aquele formato tijolinho assim, horizontal, tá? Não pode? Pode usar. Só que o quadrado, imagina o seguinte, ele ocupa um espaço maior no feed. Então, o que a gente quer? A gente não quer chamar atenção? Se eu tenho um vídeo com formato pequeno, eu chamo menos atenção do que se eu tenho um vídeo com formato grandão. Então, você trabalhar com vídeos quadrados também é bastante interessante. E você também pode trabalhar com vídeos nos stories e aí, da mesma forma, você tem que trabalhar com vídeos na vertical. Esse formato aqui, tá? Então, cuidado ainda com má resolução nas fotos, aquelas fotos tiradas com aquele ângulo meio esquisito. Tenta fazer se você vende imóveis usados, tenta fazer uma composição legal na foto, né? Pega aquele espaço, às vezes ajeita lá os badulac. Eu posso arredar o sofá um pouco para lá, o cliente? Pode. Depois você volta. Então, tenta harmonizar aquele espaço para que a foto fique bonita. Então, é muito importante que você aplique algumas regrinhas de composição antes de tirar a foto também. Beleza, pessoal. Então, hoje a gente falou um pouco sobre como encontrar o público certo para os seus anúncios e falamos um pouco também sobre como criar criativos que convertem mais. E também falei sobre como se estruturam as campanhas. Então a gente meio que já está juntando os elos. Aí amanhã o que a gente vai fazer? A gente vai ir para o campo de batalha e vamos montar a nossa campanha. Então vou ensinar vocês como criar uma campanha do zero, tá? Então não perca amanhã. Vai ser assim uma aula 100% mão na massa. Então tudo que a gente aprendeu nessas duas aulas vocês vão conseguir aplicar na aula de amanhã. A gente vai aplicar na aula de amanhã, tá? E lembrando também que amanhã eu vou falar um pouco sobre a abertura das inscrições para a comunidade do marketing imobiliário. Então, se você quer se aperfeiçoar, quer realmente poder seguir um método, conseguir criar anúncios de alta conversão, saber cada detalhe, tá fazendo tudo isso dentro de uma comunidade, né? Então eu vou detalhar um pouco melhor como que vai funcionar tudo amanhã. Então não perca essa aula porque vai estar imperdível. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu comentário aí se gostou, se não gostou. E amanhã eu te espero às 19 horas, beleza? Grande abraço e até amanhã.